Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. É o Bayern de Munique. Descarta Nicolas Jackson. O Tottenham vai tentar o Nico Paz. E o Guardiola, meus amigos, ele sabe o que faz o Riders especial. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Rapaziada, vamos falar do Manchester City, meus amigos. O Guardiola deu uma coletiva agora, preparando para o jogo de amanhã. E, cara, eu achei algumas coisas que ele falou fascinantes, meus amigos. Literalmente fascinantes. Por exemplo, ele falando aqui, ó, que o Tige, né, o Riders, pode jogar como 6, mas ele tem uma qualidade especial de cheirar o gol, a área, os jogadores ali, ó. Nós não queremos perder esse potencial. Exatamente, rapaziada. Por isso que eu falo, usa o Nico Gonzalez. O Rodri não tá saudável, só coloca o Riders lá em último caso. Mas é por isso que eu falo, confia mais nos moleques. Por isso que eu gostei muito que o Nico foi muito elogiado contra o Wolverhampton. Confia no Nico, Riders, esses caras. O Riders, ele tem que jogar sendo um todo campista. Sendo 8, entrando na área, chegando perto da área. Isso aqui, gente, essa qualidade aqui, gente, ó. Box to box, tem vários por aí. Vários. Agora, quando eu falo pernas do Riders, mas a capacidade de cobrir campo, de comer grama, de chegar na área, ó. Cheirar o gol, sentir o gol, a área, os corredores. Isso que torna o Riders. Isso que torna o Riders especial acima de outros box-to-box. Por isso que o Riders foi uma contratação assim, clínica, para o que o City precisava. Então, você pode colocar o Riders como 6, como primeiro volante, mas é desperdício. É desperdício. Entendeu? E o Guardiola, eu fico muito feliz se o Guardiola sabe, ele sabe. Entendeu? Se ele fizer barbeiragem, é porque aí é burrice, porque ele sabe. Entendeu? Ele falando que o Rodri tá desesperado para jogar. Né? Ele falou que o Rodri, antes da lesão, tava cansado mentalmente, normal. Agora ele tá mais fresco, quer jogar desesperadamente e eu quero colocar ele para jogar. O Guardiola falando que o Rodri tá disponível contra o Tottenham amanhã, né? Aí ele falando, ó, que contra o Al Hilal, ele se arrepende de não ter colocado o Foden antes, contra um time bloco mais baixo, né? Ele e o Ryan criaram um gol. Mas o jogo tava muito doido, up and down, transitions. Nós queríamos ser mais sólidos. E nós pensamos que com o Phil e com o Ryan, nós ia conceder mais transições. Por isso que... Transições rápidas, né? Contra-ataque. Por isso que demoramos mais para mandar eles. Mas aqui, Guardiola, era a cobertura, cara. Você tinha que arriscar. Ele se arrepende de não colocar o Foden e o... Aquele jogo não foi um bom jogo do Guardiola. Contra o Al Hilal, não foi. Tirar o Gvardiol, não colocar o Kusanov, insistir no Gundogan, deixar o meio-campo muito aberto, a compactação acabou. Ali não foi um bom jogo do Guardiola contra o Al Hilal. Ele falando que se arrependeu de não colocar o Foden e o Cherki antes, porque o jogo tava muito doido e tava com medo de ceder mais contra-ataques, né? E, cara, mas não é responsabilidade desses dois aí. Não é, entendeu? Não é. Esses dois aí, eles têm que atacar a área mesmo. Atacar a área. Os caras lá de trás, os dois volantes, os três que ficam. Cara, fica 3, bota 2 e vai todo mundo. E faz o box-to-box ali. Por isso que você tem o Reinders. Faltou pernas pra fazer cobertura, pra matar contra-ataque. Você tava com uma zaga lenta, uma zaga amarelada. Tirou o Gvardiol, não confiou no Kusanov. Faltou pernas pra cobrir. E ele sabe disso, ó. Que ele era um time que corria muito. Ó, última temporada, com as lesões, nós perdemos a energia. Foi exatamente isso. Perdeu a energia. E ele fala, ó, nenhum jogador do City pode jogar a cada 3 dias durante 11 meses. Não consegue. Jogar a cada 3 dias durante 11 meses é só na cabeça de tuiteiro. Dos gordão de sofá que poupar é errado. O cara tem 150 quilos deitado no sofá falando que é errado poupar. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Ele fala, perdemos energia. Temporada passada. O time não tinha pernas. O City não tinha pernas. Gente, o City não contratou Kusanov, Nico Gonzalez, Reinders, Vitor Reis. O City contratou pernas. Porque tava faltando. Muito lesionado, muito bichado, perdeu o Rodri. Eu acho que as contratações do City, tanto que o time estabilizou quando foi Matheus Nunes para lateral direita, quando foi O'Reilly para lateral esquerda, foi quando o time estabilizou. Entendeu? Então, ele sabe disso. O Guardiola ele pode se fazer de doido, mas doido ele não é não. Tamo junto. Rapaziada, falando do Bayern de Munique, meus amigos, Max Eberl descartou o Nicolas Jackson. Nicolas Jackson não é um tópico para a gente. Ou seja, Nicolas Jackson, muito provavelmente, né? É aquela coisa, vamos deixar no provavelmente, porque o mercado de transferências é sempre imprevisível. Deve permanecer na Premier League. Ou no Chelsea, ou em outro clube. Cara, se fosse apenas para emprestar o Jackson, que é o cenário ideal pro Bayern,
Eu acho que o Jackson iria preferir talvez ir pro Milan da vida, sabe? Não pro Bayern, porque no Milan talvez ele seria titular, no Milan. No Bayern não é titular. E o Bayern, cara, eu nem acho que o Bayern vai querer pagar, sei lá, 10 milhões de euros por um empréstimo do Nicolas Jackson. Não vai querer pagar. E, novamente, rapaziada, não acho que vale a pena para o Chelsea emprestar ele, cara. Não acho que vale a pena. Deixa ele aí, depois, se não arrumar um comprador, empresta em janeiro, acha uma solução ali em janeiro de 6 meses, deixa ele no elenco treinando. Até tira um pouco o foco dele, né? Coloca ali em outras situações. Mas em apenas emprestar seco assim, que é o cenário que o Bayern quer emprestado, vamos ver como é que vai ser isso, não acho que vale a pena pro Chelsea. Em relação ao Bayern, gente, novamente, primeiro jogo, cara, impressionante, trabalho do Kompany, que eu sempre defendi, muito bom, mas profundidade de elenco. Rapaziada, a gente não pode deixar um resultado a variar as ideias. O Bayern se prejudicou muito na reta final da temporada passada, em jogos grandes de Champions League, porque faltou profundidade, faltou punch, faltou energia. Estamos em agosto. A gente tem que sempre pensar, fevereiro, março, abril, é essa época que a onça bebe água. É no período da temporada que o bicho pega. Resultado incrível. Gente, ó, o Bayern já fez o mais importante, que é achar identidade. O Bayern tem sua identidade, tem seu estilo de jogo. O time responde ao treinador. O time gosta de praticar lá a pelota. Você vê que o time se diverte jogando. Agora você tem que manter. Você tem que ter peças pra manter. E, gente, no banco hoje, Cal, Kusiasari, meninos, gente, 18 anos, 17 anos, gente, isso é o Bayern de Munique, isso é Champions League. Isso é reta final, isso é mata-mata, talvez uma Pokal aí, jogo de mata-mata, jogo grande. Você só vai ter o Musiala provavelmente em janeiro ou fevereiro. Tirando os meninos, vai entrar quem, gente? Guerreiro de ponta? É isso que vocês querem? Guerreiro de ponta? Falta mais uma opção de ataque. Pelo menos mais uma. O ideal, ainda falo que eu ainda acho que o ideal é duas. Mais um ponta e um segundo atacante ali. O ideal. Entendeu? Agora, falta profundidade de elenco. O Gnabry, impressionante, mas você não pode ainda contar com o ovo no cadastro único da galinha. O Bayern tem que atacar o mercado e os pão duro de Munique tem que gastar. Porque os caras querem achar jogador nível Bayern por empréstimo. Rapaziada, é praticamente impossível achar jogador nível Bayern por empréstimo. Tem que ser um santo milagreiro. Novamente, rapaziada, profundidade de elenco, profundidade de elenco. Cara, o Bayern, bater na mesa aqui, né? Pra não zicar a lesão. O Bayern tá 2, 3 lesões ofensivas de talvez colapsar. Você precisa de profundidade. Tamo junto. Rapaziada, vamos falar do Tottenham, meus amigos. O Tottenham quer tentar um movimento ousado, meus amigos. Nico Paz. Como fala aqui o Fabrício Romano, ó, não é um negócio fácil. Você fala aqui, ó, o Nico Paz, o Tottenham tá considerando o Nico Paz e conversou com o intermediário sobre ele hoje. O Como apenas vai aceitar uma proposta top. Não é um acordo fácil. O Real Madrid estaria envolvido em qualquer acordo. O Real Madrid tem total controle dele. Agora, ó, olha isso aqui, ó. Quem vai ser o esperto que vai levar o Eze? 28 de maio. 28 de maio. E o BCzinho falava 28 de maio. Ele com o Gibbs White de 10, eu prefiro, mais centralizado, eu prefiro o Gibbs White. Quem foi que o Tottenham tentou? Agora, rapaziada. Gente, se eu for analisar 10, o Nico Paz, talvez, se eu for analisar 10, o Nico Paz vai ter mais potencial que o Eze. BCzinho é bom, velho. Pode falar, o BCzinho é bom. Entendeu? Potencial, tá? Lembrando aí os analfabetos funcional. Potencial. Potencial. Nico Paz. Obviamente, gente, o Nico Paz não teria o impacto que o Eze teria, né? É muito bom deixar claro isso. Mas potencial em zonas centrais. O Nico Paz, eu acho que tem mais potencial do que o Eze. Baita jogador, evoluiu muito na mão do Fábricas. É um jogador nível Madrid. O Real Madrid sabe disso. Toda vez que fala de Nico Paz, eu falo, é difícil, cara. É difícil tirar ele. Cara, gente, esse preço aí de 70 milhões de euros, ele é uma loucura pelo Nico Paz. Ele literalmente é uma loucura. Loucura mesmo. Será que o Tottenham vai fazer essa loucura? E, gente, ó, o Como apenas vai aceitar uma proposta top. O Fabrício Mano não tá mentindo, gente. O dono do Como é rico. O Nico Paz, gente, talvez seja o jogador hoje mais importante. O jogador mais importante do Fábricas. É o Nico Paz. O Fábricas contratou muito pensando no Nico Paz.
O Nico Paz hoje é um dos pilares do Como. Pilares. Pilares, entendeu? Então, é difícil. É difícil. Não se iludam. Agora, em zonas centrais ali, criativo, atacando, potencial, rapaziada. Cara, talvez em zonas centrais o Nico Paz seja melhor do que o Arda Güler. Atacando, tá? Atacando. Atacando, o Nico Paz seja melhor do que o Arda Güler hoje. Atacando, sendo mais esse 10 criativo atacante. O Real Madrid sabe que tem um jogador potencial Madrid aí. O Real Madrid sabe. Belezinha? Então, ó. Cuidado. Cuidado. Tranquilo? Então, cuidado pra não se iludir, mas se o Tottenham conseguir tirar do papel, é uma bela contratação. Belíssima contratação.